a Netflix lançou a série Adolescência, que mostra como a adolescência por si só, mas um ambiente que não é tão estruturado, mas filosofias e ideologias masculinistas extremas pode criar consequências trágicas. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, mas antes eu vou apresentar esse é o podcast Adolescendo, manual para você sobreviver à adolescência, então seja muito bem-vindo, já compartilha, comenta, troca ideia aí com a gente no comentário, sempre com muito respeito, é claro que a gente está querendo muito trocar essa ideia com vocês. Então, Jamie Miller, de 13 anos, matou a sua colega Kate, uma menina também de 13 anos, e a série Adolescência vai tentar entender, mostrar para a gente alguns pontos de vista sobre o porquê, não sei se é sobre o porquê, mas como isso aconteceu, quem são os participantes dessa história, e essa série está fazendo um enorme sucesso, muita gente consternada, porque o assunto é sério e pega a gente no coração por conta da idade e, obviamente, do tema da série aí, que é um homicídio. Bom, eu sou Ariadne Nunes, sou psicóloga, especialista em adolescente, estou aqui com outros psicólogos especialistas em adolescência também, psicólogo Eduardo Vieira, psicóloga Laís Martins Albuquerque e a psicóloga Elisa Gomes, nossa caçulinha aqui do grupo, tá bom? E eu vou começar o podcast aqui perguntando o que vocês acharam da série. Começa aí, Eduardo, fala aí. Bom, foi interessantíssima, né? Isso aí dá para ver, até porque está dando uma boa repercussão. Mas interessante por conseguir em poucos quadros, né? Em 4 episódios, e cada um deles conseguir demonstrar um pouco de um comportamento dos adolescentes. Até quando eles não apareceram tanto em cena, deu para entender um pouquinho e ver como que hoje em dia os adolescentes acabam agindo, né? Não só na cultura britânica, mas a gente também acaba enxergando um pouco ali da cultura brasileira naqueles adolescentes da série. E você, Elisa, o que você achou? Olha, uma palavra para essa série é impactante. Realmente, assim, ela me impactou do início ao fim. Cada episódio teve uma cena que eu fiquei, tipo assim, tensa e um misto de emoções, né? Então, assim, é uma série que dá pra gente refletir sobre vários fatores, tanto em relação à adolescência, em relação ao fator social, diferenças sociais, né? Como é que é? Da Inglaterra, né? Isso, E isso. do Brasil também, formas de lida, enfim, é uma série muito importante e que acho que a gente precisa debater aqui hoje. E você, Laís, o que você achou da série? Muito, muito boa. E completando o que eles falaram, né? Eu acho que nos deu também um olhar para os contextos desses adolescentes. A gente olhou, né, o adolescente principal, que fez o que fez na série, mas também a gente viu um pouquinho dos professores, um pouquinho da família, nossa, os pais do menino, e os profissionais que atenderam ele nesse processo de prisão, de interrogatório. Eu achei muito legal que nos deu várias perspectivas do que estava acontecendo. Eu achei muito interessante. Eu fiquei assim, pasma, triste, muito triste, impactada, Elisa já falou, acho que isso todo mundo ficou muito impactado, e pensando muito, 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 assim, no que vai ser, no que a gente está fazendo para lidar com isso, no que a gente está fazendo para lidar com as consequências de um tema que está tão presente e que a maioria dos adultos ao meu redor, inclusive lá nas minhas redes sociais, falavam assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar sobre o grupo Incel, o que é Incel, o que é Red Pill. E, assim, isso não é uma coisa nova, né? Assim, tem uns 3 anos, 4 anos, que isso tem pipocado muito aí, né? Em termos de estar nas redes sociais. Se você entra lá no Twitter, a pessoa idosa, né? Não é mais Twitter, gente. É X, lá no X, a rede social do bilionário. Você entra lá, aquilo só tem esse tipo de discurso, a ponto de me incomodar num tanto que eu que sou usuária desde que aquele lugar abriu, eu saí de lá. Então,
eu acho que isso mostra o quanto nós adultos, no geral, estamos alheios ao que os adolescentes estão vendo na internet e como isso impacta o comportamento deles. Mas é isso que eu ia falar, essa desconexão talvez de uma gerações mais velhas com o que está acontecendo agora na vida dos nossos adolescentes, e quanto que isso é relevante a gente saber que os riscos que eles estão correndo, os meus pais nem imaginariam que existe essa questão do incel. para que você que está aí, que não sabe o que é incel, é involuntário celibatário, então aquele celibatário involuntário, e o Red Pill é uma analogia ao filme Matrix, né, em que você escolhia a pílula vermelha para ver a realidade como ela é, e isso é o que os grupos masculinistas eles usam para dizer que agora eles veem a sociedade como ela é, ou seja, as mulheres elas são interesseiras, os homens eles são escolhidos por aquilo que eles podem oferecer, e é uma forma de desumanizar as mulheres. Eduardo, você que é o homem aqui, né? 3 mulheres. Sim. 3 mulheres. Você que em algum momento já foi adolescente também, já teve que lidar com essas questões, porque aqui, o adolescente, gente, não é para a gente ficar falando só assim em termos técnicos, não, a gente vai se expor aqui também. Sempre foi muito mais. O Eduardo já tá vermelho, eu nem fiz pergunta nenhuma para ele. Pô, pegou ele despreparado, cara. Por nada, Brincadeira. Sempre, sempre. Porque assim, sempre os meninos falam para mim que, de fato, é mais fácil para as meninas essa questão amorosa do flerte, porque as meninas elas ficam ali esperando serem cortejadas do que para os meninos que precisam estar nesse local em que elas que têm que cantar as meninas. Cantar é coisa muito de idosa também. Flertar, vocês entendem? Flertar é pior. Mas, assim, você já é um homem adulto, mas você também atende adolescentes meninos, né? Como é que você vê isso da sua própria vivência, dessa dificuldade, dessa expectativa, dessa pressão, e como você também vê isso no atendimento com seus adolescentes masculinos? É isso mesmo? Isso continua sendo assim? Sobre a questão incels, red pills, né? Na minha adolescência eu não ouvi sobre isso, né? Não tinha esse conhecimento. De fato, é algo mais recente para cá. Não trabalhei até hoje com nenhum adolescente que trouxesse algo parecido, alguma fala, ou que participasse, mas já tive adolescente que infelizmente demonstrava esse comportamento mais agressivo em relação a lidar com as mulheres, a falar com as mulheres, respeitar a própria mãe, principalmente. Foi talvez um dos casos mais difíceis de lidar, um adolescente que não conseguia ter esse olhar de respeito pela própria genitora. E o mais triste é porque ele acabava tendo um exemplo dentro de casa. O próprio genitor não demonstrava esse respeito, ele, ao longo de muito tempo, trazia isso, parte do diálogo, né, dos textos que ele trazia. Os próprios amigos da escola também compartilhavam de algumas ideias, de falas, de zoações, de brincadeiras, né, entre aspas, e que, infelizmente, tivemos que parar o trabalho, né, não consegui continuar atendendo o adolescente, mas foi uma pena, porque estava se tendo uma evolução nesse olhar mais saudável de lidar com as mulheres, de enxergar, de respeitar, e infelizmente pausamos ali. Infelizmente, até hoje, ainda se tem essa dificuldade, né? Muitos meninos, adolescentes, e até homens também, jovens adultos, acham que é muito mais fácil para as mulheres do que para os homens, e aí fica-se uma certa disputa, fica-se uma rixa, um incômodo, né, reclamações, e muitas das vezes, sem querer, acabam tendo uma fala mais agressiva, né, uma fala destoante, preconceituosa, ignorante, sem talvez até entender, sem compreender, sem olhar o outro lado, né, ou também sem se compreender, porque às vezes a questão está em nós, não está no outro. Sim. Mas às vezes é muito mais fácil culpar o outro, colocar, né, algo em cima do outro e seguir a vida ele reclamando. Eu acredito que talvez, pelo menos na minha realidade que eu trato com os adolescentes que eu atendo e na minha vida pessoal, eu acho que a gente consegue ver um comportamento incel, mas não com um rótulo. Acho que talvez na nossa realidade brasileira não tenha esse rótulo tão definido, tão propagado, assim. Você, Elisa, você é mais jovem do que a gente. Você, na sua geração aí, que é a geração Z, nós somos todos nós aqui da geração Y, ainda tem essa coisa de que é o
o cara, o menino que tem que ir lá e chegar em cima da menina, ainda é uma tarefa, é assim que funciona ainda? Ou na sua geração a coisa já é um pouco mais diferenciada? Comparando na minha época da minha adolescência e hoje em dia, costuma ser mesclado, sabe? Esses papéis costumam se mesclar. Mas, percebendo assim, né, minha vivência em totalidade, ainda assim, geralmente a mulher ocupa esse lugar da espera e o homem ocupa esse lugar de ser a pessoa que vai lá e faz o pedido, chama para sair. Mesmo que hoje em dia, na minha geração, isso esteja mais mesclado. Mas ainda assim, em grande maioria, eu vejo mais esse papel tradicional, né? Sendo ocupado pelo o homem. Quando eu vi essa série, primeiro episódio, eu vi aquele garotinho, que é um negocinho assim, tão franzino. Olha, foi difícil pra mim, tá? Acreditar que ele cometeu aquele homicídio. Eu tava tipo assim, ó. Meu Deus, fala que ele não matou ninguém, pelo amor de Deus. E aí, enfim. E aí, aquele menininho muito franzininho, gente, muito britânico, uma coisa meio Tom Holland, inclusive, me lembrou. E aí eu fiquei pensando, assim, quando tem o assunto, quando veio, assim, para a delegacia, eu achei tudo aquilo. Eu fiquei meio chocada, né, com ele ir para a delegacia e tal. Com a agressividade também, né? De tudo. Exatamente, porque na Inglaterra você é julgado, né? O adolescente ele vai ser julgado de acordo com o crime que ele cometeu. Então, dependendo do crime, ele vai ser julgado como adulto e outros crimes não. Como era homicídio, ele foi tratado como adulto. E aí eu fiquei pensando, né, que a gente vê um adolescente daquele franzino, você olha até com cara de criança, assim, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a adolescência, ela é um momento da nossa vida em que muitas coisas podem acontecer, porque o nosso cérebro, ele está em transição, então o nosso cérebro, ele fica mais impulsivo, minimamente impulsivo, né, o que a gente pode dizer, e ao mesmo tempo é um momento em que muitas coisas estão acontecendo. As primeiras paixões, os primeiros romances, a construção da identidade, da autoestima. E aí, quando você tem um garoto que quer namorar, está desesperado para poder se colocar ali, nesse lugar, né, de quem consegue, e tem um monte de meninas que geralmente vão se interessar por meninos mais velhos, e isso sempre. E, gente, isso em geral acontece desde que o mundo é mundo, desde que eu era adolescente. E faz tempo que eu era adolescente, os dinossauros andavam um pouco na Terra ainda. Então, assim, essa questão da autoestima e da construção de identidade da adolescência em si, vocês acham que impacta, né, facilita esse tipo de comportamento que a gente viu na série? O que vocês acham? Ali no contexto da série, né? Também. Olha, o que ele sofreu, né, o que ele estava sentindo, que isso a gente foi decifrando ao longo da série, né? Ficou uma coisa meio metafórica, mas ao longo dos episódios, onde você percebia a fala dos amigos, a tentativa da polícia de identificar os sinais no Instagram para poder entender se tinham bullying ou não tinham bullying, né? Se eram amigos ou não eram amigos. A impressão que ficou foi de que, de fato, ele queria, né, ele relatou, querer se aproximar dela, quis se aproveitar de um momento de fragilidade, mas parece que a negativa dela e ainda ela seguir, né, mandando mensagens que foi um tipo de bullying, né, foram classificando ele como ser do grupo incel, ocasionaram em aumentar a frustração dele, e logo veio o incômodo e o desespero de chegar e cometer aquele ato. Para mim, foi essa impressão geral que ficou. E a sua impressão, Elisa? A impressão é que, assim, qual é o nome dele? O Jamie, né? Isso, Jamie. Ele é um adolescente que, ao longo de toda a sua trajetória de vida, e me deu a impressão, né, que ele não era visto com olhares de atenção verdadeira desses pais.
E toda essa dinâmica familiar, né? A gente consegue observar que na família tem pessoas que têm desregulação da raiva. Então, assim, a gente vê que o avô tinha, o pai tinha, e ali a gente viu também no Jamie. Então, são muitos fatores que contribuíram para, enfim, para o ato que aconteceu. E assim, o que acho que outros fatores que contribuíram também foi o entorno que ele estava vivendo, dessas amizades que ele estava vivendo, dessas ideologias que ele acabou fazendo parte, né, junto com os colegas. E fora que, como você disse, né, a gente tem a questão do cérebro adolescente ser um cérebro impulsivo, mas acho que não é só isso que a gente precisa levar em conta, mas com certeza toda a trajetória de vida dele, como foi a criação, Fatores sociais, psicológicos, né? Emocionais. exatamente. De Então, assim, pertencer. a gente vê um quadro de vulnerabilidade nesse adolescente. Sim. Por mais que ele seja a pessoa que cometeu o ato, ele também estava numa questão vulnerável, né? Então, assim, ele se compactuou com essas ideologias dos amigos. E, assim, uma coisa que eu fiquei irritada na série é que não fizeram nada com aquele amigo dele, né? Aquele Ryan. Aprenderam. Porque Mas não Prenderam, falaram nada mostra. sobre O ele, policial né? mostra, porque ele é cúmplice, ele que dá a faca. exatamente. Então, tipo assim, a gente vê uma adolescente que está numa situação vulnerável, que tá com. Que tem uma desregulação da raiva. Aí tem um outro amigo que incentiva, que põe pilha naquilo, dá a arma do crime para ele. Então, assim. Uma Não, dúvida que surgiu agora. Eu não lembro se os dois amigos dele também compactavam com essa ideologia ou se ele tinha um grupo na internet. Eu sei que ele conheceu na internet. Então, essa série você tem que ver com muita atenção mesmo, porque algumas É. coisas elas vão se linkando, assim, né? O Ryan, quando a polícia vai falar com ele lá na escola, a gente consegue perceber claramente que a família dele é uma família completamente negligente. Sim, Porque é. a família não pede advogado, a família não quer saber, a mãe não tá nem aí. Ele parece ser um menino extremamente carente também. O outro, ele tem uma mãe, que a mãe fala, não vai falar, o advogado. Aquele menino, que não é o Ryan, ele não parece ter nada a ver, ele parece ser um menino também que estava ali no grupo dos excluídos. E o Ryan, para mim... Acho que ele tava de gaiato no navio, aquele outro... Mas para mim, o Ryan me parece muito mais vulnerável que o Jamie. Muito mais. Sim, Apesar sim. dele ter dado a faca, eu acho que o Jamie, a gente fica com uma visão do Jamie, que é aquela visão do primeiro episódio, em que ele parece muito, muito pequenininho, muito franzininho, muito assustado, né? Muito dentro desse contexto. Sim, aí você vê o quarto dele, aquele quarto com coisa ainda de criança. Quando você vai... na própria calça, quando a polícia... Exatamente. Quando você vai para o terceiro episódio, que você vê ele conversando com a psicóloga, ele cresce muito. Aliás, excelente atuação. Primeira atuação, para quem não sabe, a primeira atuação desse menino na televisão foi nesse episódio da psicóloga, que é o terceiro episódio, em que você vê que ele cresce demais para cima dela. Ela fica com medo dele. E ele ainda zoa. Se você ouvisse só... você ouvia como se fosse um adulto, não um adolescente. Então ele ainda zoa dela, fala assim, que vergonha, você tá com medo de um menino da minha idade. Então a gente vê uma outra pessoa de um outro lugar, com outro discurso, e ela desmascara ele, na verdade, né? Então, a série, eu acho que ela é muito feliz, assim, para mim, né? Eu conversei com várias pessoas e as pessoas falam assim, essa série tinha que ter mostrado mais. Porque a gente sempre tem essa sensação, a gente quer ter essa sensação de que vai ter alguma coisa ali que explique. Sim. Coisa que justifique o comportamento do Jamie. Só que, na verdade, todas essas coisas que aconteceram, por si só,
elas não necessariamente teriam o poder de criar um assassino. A gente falou do pai da rainha. Sim. Mas quando eu vi esse episódio, e aí eu vou fazer 40 anos, vocês são um pouco mais jovens do que eu. Para mim, o pai do Jamie eu conheço vários homens como aquele. Sim, eu atendi um pai e que nem ele, semana passada. Isso era um ponto que eu queria falar. A normalização que a gente tem sobre essa desregulação da raiva, gente. Isso precisa ser tratado. Não, eu Não é pra concordo gente com você. lidar como normal, sabe? Não, eu concordo plenamente com você, mas o que eu quero dizer é, quando eu falo assim, eu conheço vários homens, principalmente homens Sim. que foram criados ali nos anos 70, 80, o que eu tô querendo dizer que por si só, esses homens não criariam filhos que sejam assim, só a gente estaria vendo um monte de garoto matando gente aí na rua, né? Porque eu olho para aquele homem e eu acho que esse é um ponto de pensar, né? Como o machismo, no geral, sim, vamos usar essa palavra aqui, tá, gente? Não é palavra proibida. Como o machismo, no geral, ele é normalizado e ele é ruim para o homem também. Porque isso bota uma pressão no homem, seja ele adolescente ou não, de expectativas sociais sobre ele. E aí, sobre o pai, né? O pai tem que ser o provedor, então o pai ele fica muito preocupado em ser o provedor. Então, quando a gente vai ver o episódio do pai, o pai tá ali, né? Ele precisa prover aquela família. Existe uma expectativa de que o pai dê conta de tudo como homem. E aí o pai fala assim, eu apanhava direto, né? Eu era espancado. Então, assim, apesar da gente saber que o comportamento dele não é o mais correto, claro que ele precisava, obviamente, de orientação, de um tratamento, ele fez o melhor que ele podia. A sensação que eu tenho, eu não sei vocês, óbvio, vou abrir, a sensação que eu tenho é que esse pai, dentro do que ele tinha acesso, dentro do que ele viveu, ele fez o melhor que ele podia. Ele ainda teve esse momento de pensar, falou, não, eu nunca vou bater nos meus filhos, eu não vou espancar os meus filhos. Tanto que a esposa dele fala assim, eu não estou te reconhecendo, tá aí ameaçando criança, jogando troço no carro, o que dá para entender para mim que ele não era um homem que fazia esse tipo de coisa. Sim, essa fala dela ajudou muito a quebrar essa imagem dele, porque se talvez não tivesse, íamos continuar achando que era um pai agressivo, um homem agressivo no geral, no todo, só que essa fala deu uma pausa. O diálogo dele com a mãe do James, né, quando eles estão na cozinha ainda, e ele dialoga de onde eles vieram, que não querem voltar lá para debaixo da asa da sogra, que é muito melhor estar ali naquelas condições, daquele modo, do que ter que retornar. Está fazendo terapia, acho que depois do que aconteceu. Sim, o casal foi buscar terapia de auxílio, e aquela cena dele jogar tinta na van, né, acho que foi uma montagem muito boa, porque vai demonstrando ele chegando também no fundo do poço, no seu limite, né, de ouvir tanta coisa, depois de quase um ano, né, o garoto preso, acho que aquele episódio... 11 meses. 11 meses, né, que o James estava preso, e ainda assim pessoas falando, movimento em prol disso, coisas a se resolver, e o sofrimento deles, porque você vê, depois de 11 meses, a van ainda ser pichada, ainda picharem a casa, ainda fazerem algo, olha a extensão do sofrimento que a família estava tendo desde que, né, 11 meses atrás, ocorreu isso tudo. Então, não estava sendo fácil para eles, né, essa mãe sempre tentando estar no lugar de o que vai ser, de como vai ser, de tudo bem, então qual vai ser o melhor. Se vê esse pai muito à frente, né, como provedor, resolvedor, né, ditador de algumas coisas ali, se vê os picos de explosão de raiva, né, acho que nem em si agressividade, porque ele mais explodiu de raiva em alguns momentos do que foi agressivo com essa mãe, com a filha, ou com o próprio James. Mas eu pego a fala da Ariadne, né, dá essa impressão de que ele estava tentando fazer o melhor que ele pôde, né, nos déficits, nas ausências, com aquilo que ele recebeu lá atrás de uma geração anterior, mas infelizmente nem tudo é como a gente planeja, tenta ou se esforça. Também tem a outra adolescente, a irmã do Jamie, né, que a gente vê a adolescente mais velha também sofrendo as consequências. Eu achei que a família, no final, mostrou resiliência. Sim.
de lidar com tudo isso. A ideia do cinema, né? Aquela cena foi muito boa. Sim, sim. O final eu achei muito bom, como a família lidou. Porque em algum momento, eles fazem essa autocrítica, né? O último episódio é isso. Mas a irmã do Jamie fala assim, o Jamie é nosso. Eu achei isso muito simbólico. É nosso. E aí eu acho que esse nosso é nosso da nossa família, é nosso problema, não tem como a gente se desvencilhar dele. A gente vai ter que carregar isso. É nosso, da nossa criação, é nosso, da nossa sociedade, o Jamie é nosso. Acho que também tem um recado para o telespectador de que o Jamie é nosso. É nosso problema também. Então, eu acho o roteiro dessa série, ele é muito bem construído, porque ele vai, pequenas frases que não são super didáticas e explicativas, vão situando a gente para que a gente não tire conclusões muito extremistas, muito simplificadas, pouco complexas. A ideia da série é mostrar que a série se chama Adolescência, eu imagino, para mostrar o que a adolescência está sofrendo hoje, quem é o adolescente hoje, e aí a gente pode entrar aqui num tópico que eu quero entrar só um pouquinho mais para frente, de como algumas coisas que os adultos estão alheios está impactando a adolescência, e a gente não está fazendo nada, que é o nosso papel social. Sim. Tem um monte de psicólogos que estão alheios a uma série de fenômenos sociais. Tem muito psicólogo, infelizmente, aí falando, isso é mimimi. Não sei. Tem, gente. Ainda bem que não é a maior parte, mas tem gente falando isso aí ainda. Psicólogo também. Só que isso é nosso. Nós precisamos estar atentos a isso. E aí, quando a gente fala, né, o tema da série é muito masculinidade. A psicóloga vem insistir com o Jamie sobre a masculinidade. Quem é a masculinidade do seu pai, do seu avô, como você vê a masculinidade, como é que você exerce essa sua masculinidade, o que é masculino. Ela bate muito nessa tecla no terceiro episódio. E aí o Jamie vai mostrar assim, um conflito com a masculinidade, né? Porque ele era um menino que não era bom em esportes, o pai levava essa vergonha do que ainda se considera que um homem tem que fazer, como um homem pode exercer sua masculinidade. Então, o pai leva ali para fazer o quê? Como é que eles vão passar tempo juntos? Praticando esporte. Só que ele não é bom em nada, em nenhum esporte. E aí o pai sente o quê? Vergonha. E ele sente que o pai sente vergonha dele. Então, ele precisa, né? O que imagino, e vou jogar para ver se vocês concordam comigo. Então, eu preciso reforçar minha masculinidade de alguma outra forma, já que dessa forma convencional, como o meu pai reforça, porque o pai dele é bom em esporte, o pai dele conversando com a mãe, parece que o pai era muito galanteador na escola também. Era aquele cara descolado, né? Porque a mãe vai contando essa história, a mãe conta super feliz essa história, e ele não era nada disso, ele era um menino que desenhava, possivelmente tinha algumas questões sociais e não era bom nos esportes. E aí vou fazer uma pergunta assim, né? A masculinidade, ela está em crise? O que vocês acham? Que é o tema central da série? Eduardo, começa você aí, que você é o representante, é o seu lugar de fala. Olha, pelo quantitativo de homens buscando terapia, ultimamente, eu diria que sim. Claro que por ser homem, eu tenho uma tendência a ter um público maior de homens adolescentes, crianças, adultos, mas eu tenho tido muitos homens que têm buscado a terapia e muitos que estão ligados a essa questão do relacionamento, de como se colocar, de se desenvolver com o namorado, a noiva, ou a esposa. Então, acredito que sim, essa mudança de geração que a gente está lidando, né? A gente vai da nossa geração Y para a geração Z, agora com a geração Alpha, onde assuntos são jogados, né? Conteúdos que não são entendidos em uma geração, mas estão sendo expostos em outras, né? Novidades. Acho que pode-se dizer que muita coisa mudou, a desconstrução já vem acontecendo, né? A tranquilidade, a normalização de meninos que não gostam de esporte e está tudo bem. Acho que já foi uma questão muito mais lá atrás. Lógico, ainda assim o esporte é algo importante, atividade física, para a questão de regulação de ansiedade, dentre outras coisas aí, mas eu diria que está sim, né? Mas ao mesmo tempo que está em crise, por dificuldades que vemos,
eu acho que os homens têm também quebrado um pouco mais do preconceito e têm buscado ajuda, têm buscado a terapia. Estamos caminhando para o desenvolvimento bom aí. Acho que crise nos dois sentidos, num sentido bom, de redefinição de papéis, do que é ser homem, e num sentido negativo de talvez perder algumas coisas boas do que é ser homem, na minha opinião, pelo menos. Eu acho que assim, eu acho que eu substituiria essa palavra crise por transformação. Eu acho que a ideia da masculinidade está se transformando para um ideal de masculinidade saudável, que não vá ferir o homem e nem a mulher no relacionar. Então acho que transformação é uma palavra. Sim, antigamente, talvez uns 2, 3 anos atrás, eu poderia até dizer que chegavam alguns homens novos, um pouco mais velhos, a pedido das esposas ou namoradas, outra por exigência, para se manter no Sendo relacionamento, mandados, né, a fazer terapia. uma forçação de barra, onde hoje você já não enxerga mais isso. Você tem homens de 20, de 30 e pouco, de 40 e pouco, de 60 anos que buscam terapia por suas próprias questões e dificuldades, não só por indicação médica também, mas que querem uma ajuda, querem se compreender e estão tendo uma quebra de paradigma aí. Então, estamos tendo evoluções, estamos tendo avanços. A sensação que eu tenho é que antes a mulher precisava do homem. E aí esse homem, ele sabia, ele se sentia seguro nessa relação em que a mulher precisava dele. Então a mulher precisava dele financeiramente e depois e socialmente também, né? Socialmente, o papel da mulher, do sucesso da mulher está, eu acho que ainda continua, tá? De uma certa forma, está atrelada a ser escolhida por um homem. Isso também, para mim, isso também continua. Ok? Mas você tem uma discussão, pelo menos, disso. Então, as relações, elas estão num pé de igualdade que elas nunca tiveram antes, e o homem fala assim, cara, tá, se uma mulher não precisa de mim, como mantém-se uma relação? Entendeu? Porque ela pode ir embora a hora que ela quiser, porque ela não precisa de mim. Então, com a possibilidade da escolha feminina, eu percebo que alguns homens, e aí eu acredito que seja por isso que surgiram, inclusive, esses grupos, tal do Red Pills, Involuntários, Celibatários, enfim, né? Por quê? Porque hoje as mulheres, elas podem escolher, elas podem ter um pouco mais de voz. E por falar nesses grupos, né, que ali eles até falam o nome do britânico, do infeliz que eu fui pesquisar, que é o tal do Andrew Tate, que é o misógino de carteirinha, acusado de tráfico humano, mas, porém, riquíssimo e influente, com muito seguidor. E a gente também, acho que a gente tem uma crise, não sei se é uma crise, uma transformação, vou pegar aqui a palavra da Elisa, de quem influencia, né, os nossos adolescentes. Então, a internet, ela tem um papel crucial em influência, em dizer quem tem sucesso, quem tem prestígio, em sensação de pertencimento. O excesso de tela, você não controlar a tela, vocês acham que isso também é algo que, dentro da série, impactou? É algo que fez diferença ali no que o Jamie fez? O uso excessivo de tela ou a não vigilância de tela? Sim. Com certeza. Tanto que ele se fechou no quarto, né? Até ele gostava de desenhar, ele parou para ficar no computador. Os pais não tinham uma regulação do que ele acessava e ele entrou em contato com esses conteúdos em céu. Essa fala dos pais marcou, né? Porque ele fala dessa transição do desenho, quando pediu-se um computador, eles deram um computador, e ele ficou por muito tempo trancafiado no quarto, no uso excessivo das telas. E a gente consegue fazer uma conexão, né, pela própria investigação do policial, não lembro se era o inspetor, se era o cargo dele, mas a cara dele, a expressão dele, incrédulo, né, quando o próprio filho dele, aluno da também escola ali em questão, né, começa a decifrar para ele símbolos e códigos nas mensagens, na forma de comunicação que os adolescentes acabam tendo, né, e que muitas pessoas não entendem, não conhecem. Às vezes nós mesmos que atendemos eles, que ouvimos, temos contato, não entendemos, ficamos por fora das abreviações, das gírias ou dos símbolos. Então, assim, se torna um problema, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um acompanhamento, né? Uma dosagem, o que esse adolescente, o que essa criança também
está assistindo, está vendo, quem estão vendo e ouvindo. Acho que tanto dosagem quanto qualidade. Porque ele pode ver numa frequência adequada, mas ele pode estar, quando ele vê, ele pode estar em acesso com conteúdos inapropriados. Então, acho que é os dois, o excesso e a falta de regulação. Sim, o ato também, né, a ação dos pais de buscar entender, também compreender, não é só deixar de lado, entrega na mão e vai. Né? Porque como esse exemplo do policial que não entendia, não sabia de nada, dos símbolos da comunicação, os pais também não. E você deixa um telefone na mão de um adolescente de uma forma desenfreada, Sim. o que ele pode fazer está para além do nosso controle. É falta de orientação, né? Porque se eles sabem o que está acontecendo na internet, eles têm como orientar, ensinar os filhos na criação o que é bom eles evitarem, gerar crítica do que faz mal, do que faz bem. Então, faltou esse acompanhamento dos pais do que está acontecendo fora do dia a dia dos filhos, na internet, online, para que eles possam orientar bem os filhos. Eu acho que tem uma ilusão, assim, dos pais, de que quando você tem um filho, você sabe tudo o que ele está fazendo. Isso é uma impossibilidade. A gente não vai saber mais. Os nossos filhos sempre vão ser muito mais versados aí na internet, no uso da tecnologia. Eles vão ter Finsta, que é o fake Insta, então vai ter o Insta da família e tem o Insta fake. Você que é pai e mãe, você tá olhando lá o Insta do seu filho, você tá falando, nossa, meu filho é um querido, não posta nada errado, só tá seguindo as cheias da família. Eu sinto te dizer que possivelmente ele tem um fake Insta, onde ele posta lá coisas só para os amigos dele. Assim, não precisa me agradecer por essa informação, mas estou te dando essa informação aí. Por quê? Não vai usar então o WhatsApp, não tem problema, vou usar o Discord. Você não sabe o que é Discord? É só prova do que eu estou falando. É muito difícil para a gente vencer essa batalha de uma coisa que eles vão estar sempre à frente agora. Gente, o Roblox. Comunicam pelo Roblox, conversam por ali. Exatamente. Aquele joguinho de achar o assassino, quanta coisa... Among Us. Isso, quanta coisa besteira eram faladas no chat. Coisas de conteúdo sexual e tal. Uma coisa que boba, que todo mundo jogava. Em todos os jogos online hoje, acho que sem exceção, todos eles você tem a abertura de um chat, onde em alguns, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode te chamar e dali começar um diálogo. Eles tentam, chega um ponto que os criadores de jogos tentam monitorar, tentam diminuir essa frequência de conteúdos inapropriados, mas os jovens, eles acham outras formas de se comunicar, de falar o que querem. O banimento, ele acontece. No Discord, então, eu tive adolescente que foi banido do Discord por falar besteira, por se envolver ali em temáticas, mas o aplicativo não dá conta de acompanhar tudo. E aí eu fico... Então, assim, para mim, a conclusão quando a gente pega aquele policial lá com o filho dele, adolescente, ele não sabe nada da vida do filho. Ele não conhece, ele não acompanha, ele não sabe que o filho sofre na escola, ele não procura saber, ele fala, eu sou mole, né? Mas aí a mãe dele vai lá e bota ele para a escola. Mas não tem um diálogo, e eu acho que isso é muito representativo ali na série, tanto dos pais do Jamie quanto dos pais do filho do policial, que agora esqueci o nome, de como você desconhece o seu filho. Então, ali no final do segundo episódio, ele vai chamar o filho para almoçar, que é uma coisa que ele não fazia, e um filho que é muito diferente desse pai, né? Porque o pai é todo bombado, todo mágico, aí a menina fala assim, você é o pai do fulano, né? Ele não puxou esse seu rosto quadrado aí, então a vida dele é mais difícil. E acho que foi muito importante a série mostrar essa virada de chave que o policial deu, sabe? Sim. Porque, assim, a sensação que eu tive é que o pai se tocou que, assim, meu Deus, eu não tô dando atenção pro meu filho, eu não tô sendo presente na vida dele. E olha só esse tanto de coisa que ele sofre na escola, que tá acontecendo com os colegas dele. E um ponto que a série tocou, que eu achei bem interessante, é que na série mostra alguns comportamentos do filho do inspetor que sofre bullying, que geralmente os pais não percebem.
que é geralmente pedir para faltar à escola, falar que tá com dor Perfeito. de barriga. E o pai não fazia ideia. O pai acha que o filho está sendo preguiçoso, está sendo desleixado, mas na verdade ele estava sofrendo bullying na escola, sabe? Um bullying sério, sabe? Se não Real, me né? engano, foi Ativamente ele que acontecendo. estava sendo até extorquido, né, para comprarem um lanche para ele. Então, assim, caramba, sabe? Então, achei A muito série foi uma interessante a série coleção de mostrar sobre adolescentes isso. negligenciados, né? É, A exatamente. coleção. Eles, tudo isso surgiu. Chamou a atenção, a Elisa me lembrou agora, que a primeira cena, que já é os policiais no carro sentado aguardando para invadir a casa, ele mesmo já fala isso, né? O próprio policial, quando o adolescente manda um áudio e fala com ele, e aí depois ele conta É, isso para a parceira dele, ele alega ser mais permissivo do que a mãe. E nos remete até uma realidade atual que nós vivemos aqui, que é essa questão da ausência, logo eu ressarço isso com a Uma permissividade. permissividade. Ou seja, ele se sim. afasta, não está em casa, não dialoga, não se faz presente e acaba permitindo que o garoto faça mais o que ele quer do que a própria mãe, que é taxada um pouco de mandona, de durona, mas é a mãe que está em casa ouvindo, acompanhando, tentando dar mais É, atenção ali a ele. Mas, ao mesmo tempo, essa mãe, ela também parece que está alheia a essa realidade, né? sim. Parece uma grande bobeira. E o menino, você vê que o menino está atemorizado o tempo todo, aquele episódio da Aham. escola, coitado. Então, e você vê que os professores estão atemorizados também. Não é Uhum. só o menino, é um professor que grita, é outra professora, o professor que sai de sala de aula, né, que fala, não, o cara saiu de sala de aula, tá passando filme, né, eu esqueci o nome, o senhor, não sei, porque nessa série as pessoas aparecem às vezes num episódio, Sim. durante 3 minutos, eles não aparecem nunca mais, então assim, se eu esqueci o nome, vocês me perdoem por causa disso. Então assim, na verdade, não é só o menino que está atemorizado, parece que tem uma galera, uns professores muito atemorizados com isso também, né? Sem saber o que fazer. Como é que a gente faz, né, para lidar com isso aqui? E eu vou trazer um assunto que as pessoas perguntam para mim, psicólogo, viu a série, todo mundo discutindo. Jamie é psicopata? Dá para a gente dizer que ele é psicopata? Não, E para mim não. Espinhoso. Vamos para a teoria primeiro? Eu sei que as pessoas perguntam isso, mas não dá para a gente dizer que uma pessoa é psicopata, fazer esse tipo de avaliação antes da pessoa fazer 18 anos. Por quê? Porque o cérebro ainda está em formação. Na verdade, existem algumas teorias aí psicológicas de neurociência que falam que, na verdade, o nosso cérebro tem formação até os 24 anos. Tá? Então, eu nem sei, né, como é que vai ficar isso e tal, se vai ter alguma mudança, mas até um pouquinho mais para frente. Não dá para a gente dizer que ele é psicopata, mas ele tem características que me chamam muito a atenção, de uma frieza, de uma certa frieza para lidar com determinadas coisas, sim. Né? Então, para lidar com a psicóloga, essa psicóloga, pelo que ficou subentendido ali para mim, ela já tinha ido atender o Jamie, fazer outras sessões, e ela foi construindo, ela foi comendo pelas beiradas, né, entendendo quem ele era, adulando ele, dando coisinhas que ele queria, o chocolate, o sanduíche, até o momento que ela começou, de fato, ali, já naquela sessão, a questioná-lo. E eu achei o comportamento dele ali com ela, me chamou demais a atenção o fato dele querer manipulá-la o tempo inteiro. de E quando diversos. não manipulava, ele ia e ameaçava ela. Ameaçava não só fisicamente, por mais que ele fosse franzininho, você gritar, você levantar, ela teve que pedir para ele se sentar 2 vezes, mas também ameaçava ela psicologicamente. Então a gente via ali no Jamie a desumanização que ele fez com a Kate, porque você mata alguém que você desumaniza, né? No caso dele ali, especialmente. Ele também desumanizava essa mulher, uma adulta psicóloga que estava ali na frente dele. O tempo todo ele estava desumanizando essa mulher, né? Falando o que ele achava que ela queria escutar, tratando ela de uma forma muito manipulativa. E quando ela não atinge as expectativas, o que ele faz? Ele ameaça ela, ele se Regula. descontrola.
Sim. Completamente. Ele tenta meio que seduzi-la de início, tenta manipulá-la, acaba não conseguindo ir o retorno agressivo. Em hora, não sei se ele chora, se ele finge que está sofrendo, que está mal com algo. Não lembro se essa parte entra nesse contexto, mas o episódio inteiro foi emocionante. Foi um carrossel de emoções ali, porque cada hora acontecia e trazia algo. Para mim, ali, né, ele demonstrou muito, pelo menos o transtorno de conduta, ele demonstrou os sinais ali. Sim. Como a gente sabe, menor de 18 anos não pode ter o diagnóstico de transtorno de personalidade, né, e a psicopatia entra nessa classificação. E pela faixa etária dele, o mais adequado de se falar seria esse transtorno de conduta. É um personagem de uma série, não é um paciente que estamos acompanhando ali muito tempo para conseguir ter mais detalhes e mais embasamento. Mas pela reatividade dele, pelo que ele fez de fato, pela forma que a gente vê a oscilação, né, com ela, no último episódio também, né, no quarto episódio com os pais, a forma que ele falava, no início ele começou meio acuado, e nesse terceiro, ele querendo se mostrar, né, forte, agressivo, imponente, em alguns momentos pareceu frio, calculista. O fato dele só abordar ela no momento mais frágil, a vítima, Sim, que nem estava tão atraído por ela, porque ela era reta, que nem, né, sem muito peito, sem bunda, mas ela estava vulnerável, a chance dele conseguir era maior, e ele, nessa hora... Sim, teve esse cálculo de não gostar dela, mas teve o interesse do ir e tentar, e aí que a gente associa um pouco a ideia do incel, né, do Red Pill, que quando você vai estudar esses grupos, né, é uma raiva que eles têm das mulheres por não conseguirem conquistá-las, ou não conseguir ficar ou se relacionar com alguma das mulheres. E se tinha uma zoação sobre ele, pela adolescente, pela Kate, né, que faleceu, e por intermédio dos outros, já devia se ter algum olhar sobre ele ali, ou comportamentos dele, ou ele não conseguia, né, não era correspondido com nenhum tipo de menina, e daí aquelas doações, as mensagens pelo Instagram, aí essa fala dele sobre a Kate, e a gente tem um resultado, a evidência, que foi ele cometendo um assassinato aí, que chegou no extremismo da situação toda. Para mim, uma virada, assim, de que estava muito para além daquilo que estava no entorno dele, que obviamente contribui muito, mas que tem possivelmente uma questão ali do temperamento dele, de algum transtorno, como o Eduardo falou, não é o nosso paciente, não tem como a gente, né, fazer essa avaliação. É essa tentativa de desumanizá-la, a vítima o tempo todo. Você está vendo? Até você viu que ela era uma pessoa horrível, falou isso com outras palavras, tá? Xingou ela. Não sei o quê, até você tá vendo o que ela fez comigo. E aí eu acho que a cereja do bolo é quando ele fala ou insinua que ele podia ter estuprado ela também. E que ele escolheu não fazer, então ele é muito legal. E aquilo dali fica tão subentendido, que algumas pessoas que eu conversei, as pessoas falam assim, não, mas eu não entendi isso, eu vou até voltar lá. Aquilo me chocou num tanto, que ele fala assim, alguns garotos ali na situação que ela podiam ter feito mais coisa com ela, porque eu estava com uma... O que quis dizer com isso? Que ele era muito legal, porque assim, ele matou, mas ele não estuprou ela. Ele não abusou. Ali eu acho que virou uma chave para mim de que, né, não é só um garoto que estava descompensado com essa ideologia, claro que a ideologia era o pavio que faltava numa personalidade altamente instável, que pode ter uma série de questões. Mas, assim, nessa hora eu fiquei muito chocada, que foi a última coisa que ele falou, e a psicóloga também fica, né? Sim, assustada. A falta de empatia dele, né, ao dizer isso, ao demonstrar aquilo ali, se na hora em si do assassinato ele pensou, sentiu isso, não sabemos, mas só do fato dele conseguir falar, verbalizar dessa forma, já é uma evidência. E ela chora, né? Eu falei, estava falando para todo mundo, eu falei, eu choraria também. Não só por me sentir acuada, mas porque é uma coisa absurdamente triste. Muito triste que tenham pessoas e meninos que pensam assim, que tem a gente assim no mundo. E ele fala para ela, né, para a psicóloga também, a desumanização da mulher. Ele fala assim, porque você é muito gata, então você nunca teve que passar por isso, não sei o quê, de ser rejeitada.
Então, o tempo todo ele está fazendo a desumanização ali da vítima, o tempo todo ele está desqualificando a psicóloga, o tempo todo ele está tentando manipular a situação, só que no final ele vira e fala assim, mas você gosta de mim, né? Ele vira para ela e fala isso. Então, mas você gosta de mim, né? Você me acha legal. E aí ela fala, não me cabe a mim dizer. E ele fica enlouquecido com isso, porque ela não dá essa validação. Muitas vezes ela não dá a validação que ele acha que ela deveria dar. Tipo, você quer que eu diga que seu pai não teve vergonha de você? Eu não vou fazer isso. Né? Eu não vejo porquê, né? Eu acho que não é o meu papel aqui. E como também tem essa questão dele querer que ela valide ele o tempo inteiro, que possivelmente também foi o que aconteceu com ele ali em relação a Kate. A Kate também não validou ele em nenhum momento, né? Então, eu preferia que acabasse o mundo a sair com você, eu não tô tão desesperada. Pode falar, Elisa. E ele busca essa validação até nas últimas cenas da série, que na ligação com os pais, ele fala assim, eu acho que a bibliotecária gosta de mim e tal, uma pessoa que gosta de mim. E aí eu fiquei tipo assim, caramba, ele passou a série toda buscando alguém que validasse ele em alguma característica, enfim. E aí... Usado emocionalmente. Oi? Demonstra como que ele é fragilizado emocionalmente. Sim, muita fragilidade, muita fragilidade. Enfim. E aí, acho que a última questão, porque a gente já está conversando aqui faz um tempo. Eu tô ouvindo um latido de cachorro, gente. Também. Ixi, eu acho que é do meu, hein? Gente, é assim, é a vida real, a gente tá gravando de casa. Então tem latido de cachorro, estão dando sorte que não tem choro da minha criança aqui de 2 anos. Mas pode acontecer. O que a gente pode fazer? Nós adultos, responsável, pai, a mãe, o professor, qualquer pessoa que lide com adolescente, ou a sociedade no geral que está aqui ouvindo esse podcast, se interessou em ouvir, o que a gente pode fazer para evitar que situações como essa ocorram ou minimizar esse tipo de acontecimento? O que vocês acham que a gente pode fazer? Estar atento às necessidades do seu filho, do seu aluno, atento aos sinais de alerta que eles dão. Nada acontece do nada. Só a gente tem que procurar ficar atento aos sinais. Sim. O diálogo e a escuta, né? Acho que é o fundamental, principal. Né? Você não deixar quieto no canto, não deixar fazer o que ele quer. Ele está no quarto dele lá, ele vai ficar. Mas se eu for tentar dialogar, se eu bater na porta, é uma confusão, é um estresse, mas, opa, calma aí, né? Não é comum, normal, um adolescente ficar 12 horas trancado no quarto no eletrônico jogando. Sim. Então ele tem que sair dali. Atitude também, né? Os pais terem atitude de sair, de buscar, de puxar, de tentar o diálogo, de ouvir. Mas não quer falar, não gosta de falar. Tenta interagir, né? Tenta buscar o que esse adolescente, o que seu filho, neto, sobrinho gosta de fazer e de alguma forma se aproximar, chegar. Vai ser fácil? Não, né? São gerações distintas, nunca vai ser fácil. Vai ser fácil com seu amigo ali do lado que é da sua geração, mas para ele que é de uma geração abaixo da sua, com muita coisa diferente, não vai ser tranquilo e simples. Mas você tentando ter um pouco dessa atitude, ou se aproximar, ou dialogar, ou ouvir, sem julgar principalmente, né, tentar se colocar aberto a qualquer tipo de fala, desejo, intenção, gosto que esse adolescente possa ter, vai te ajudar a estar mais próximo e a conseguir enxergar, identificar coisas que possam estar acontecendo aí. Eu acho que a gente acaba voltando para aquilo, né? O simples que muitas vezes acaba sendo difícil de fazer pela escola, pelos pais, que é justamente isso que a Laís e o Eduardo falaram. O cuidado, a atenção, o carinho. São pontos fundamentais, mas que a gente vê muitas vezes dificuldades das famílias estarem praticando. E assim, acho que a questão das gerações, que o Eduardo falou, também impacta bastante nisso. E também o mundo que a gente vive hoje, esse mundo hiperconectado, esse mundo que não para, esse mundo com com esse uso abusivo da internet, onde pais, filhos, primos, professores
A gente para de viver em atenção plena da nossa vida para acabar vivendo uma vida hiperconectada com a internet, com, enfim, com seus próprios questões pessoais, e acaba que a gente se esquece Se que desconecta do que é importante. a gente se esquece que às vezes, tipo assim, cara, largar o celular, deixar de lado e senta no sofá e olha no olho do seu filho e conversa com ele, sabe? Tipo, Sim. E os aliados também, né? Eu acho que faltou presença dos pais na escola, faltou comunicação entre mãe e pai. Acho que tem uma rede de apoio aí que poderia ter sido utilizado no caso dos adolescentes da série, e não foi. Sim. Eu penso, assim, algumas coisas, né? Primeiro de tudo, pensar na questão do uso da internet como um todo. O algoritmo, o que é algoritmo? É o sistema de curtidas, de compartilhamento, de engajamento que move a vida das pessoas, da grande maioria das pessoas, inclusive a nossa, né? Porque a gente está lá no Instagram, a gente está vendendo nosso trabalho, a gente quer engajamento aqui, por exemplo, mas esse sistema, ele é muito cruel e sem consciência, porque ele é um sistema, ele é um robô, ele é um sistema numérico. Então, esses grupos de ideologias masculinistas, extremistas, que estamos discutindo aqui, que mostram na série, quando eles vão pagar para o Instagram, para qualquer rede social, eles botam lá no público deles meninos de entre 12 e 20 anos. Então, essas ideias, esses vídeos que são sugeridos para mim, para você, é o algoritmo que sugere através das escolhas que fazemos, Sim. inclusive os vídeos patrocinados. Pela idade que a gente tem, o algoritmo sabe tudo sobre mim, sabe tudo sobre vocês, né? E também sabe tudo sobre esses meninos. Então, vai sugerir para esses meninos que têm essa idade e têm essa vulnerabilidade. Então, a gente também precisa urgentemente discutir o uso da internet. Porque pai e mãe não vai dar conta disso. Isso é uma questão social. A regulação da internet, de alguma forma, mas é censura, eu não estou falando, né? Para você censurar os conteúdos, apesar de eu achar que eu particularmente achar que alguns conteúdos têm que ser censurados sim, tá? Mas eu acho que a gente tem que começar a discutir de que a gente não vai dar conta, porque alguns pais vão falar assim, não, porque quem tem que ver o que meu filho vai ver em casa seu, mas você não vê, você não vai dar conta mais disso. E não tem uma regulação. Uma pessoa poder estar com esse conteúdo na internet, escolhendo botar esse conteúdo para meninos entre 12 e 20 anos, gente, isso para mim é um absurdo. É criminoso. Porque sabe que eles são mais vulneráveis. Mas por que essa galera vende? É só ódio contra as mulheres? O ódio engaja. Vocês já pararam para pensar que o ódio engaja? Se eu falar assim, eu gosto de pudim. Aí você vai falar, ninguém vai comentar eu gosto de pudim. Mas se eu virar e falar assim, gente, eu odeio a cantora Juliette Freire. Eu espero que você se mude do país. Estou falando da Juliette, porque a Juliette traz muito engajamento. Então, assim, o ódio, ele engaja. E é isso que a internet está usando. O algoritmo, ele valoriza o que engaja. Então, as pessoas estão aprendendo isso. Então, essa galera não está só, não é só o que eles acreditam também. Engajamento é dinheiro, é venda também. É um negócio, o ódio virou um negócio. Isso é muito perigoso. Então, essa questão eu gostaria muito de deixar claro aqui, para que as pessoas entendam a complexidade do assunto. Esse é um ponto. O segundo ponto é, os pais precisam conversar com seus filhos, especialmente meninos, sobre relações amorosas, românticas e masculinidade. Por quê? Os pais não conversam. As mães, quando a menina vai menstruar, todas essas questões femininas, o pai vai lá e fala com a sua mãe que menstrua. Aí vai a mãe, as mães conversam.
falam, olha, menstruar é isso, a gente faz, né? E também as relações românticas, a filha vai lá, em geral se abre. Mas os homens, eles têm muita dificuldade de se comunicar com seus próprios filhos. Tem uma vergonha, tem uma dificuldade de lidar com as próprias emoções, um constrangimento. E a gente tem que começar a desmistificar isso. Masculinidade saudável tem que ser conversada, tem que ser discutida dos pais em relação aos filhos e também socialmente falando, porque isso virou um problema nosso. Sim. Isso é um problema nosso. O que é uma masculinidade saudável? A gente precisa começar a discutir. E, gente, a adolescência é uma fase que demanda atenção como qualquer outra do seu filho. Eu não posso deixar minha filha de 2 anos fazer coisa sozinha. Ah, não, a Catarina... Eu tenho uma filha chamada Catarina, gente, que tem 2 anos. Aí a Catarina não tá comendo, não, mas é só uma fase. Ficou sem comer 1 semana. Eu vou ficar desesperada. Eu vou correr pro médico, pro psicólogo, pro pediatra, pra emergência. Falar, gente, Catarina não tá comendo. Catarina tá batendo muito nos coleguinhas ou qualquer outra coisa. Quando os filhos vão crescendo, tem essa ideia meio mítica, ilusória da adolescência de que, mas adolescente é assim mesmo. Adolescente é tudo chato, é tudo esquisito. Existem comportamentos típicos e comportamentos que não são típicos da adolescência, que são estranhos. E aí eu vou usar uma frase aqui da mãe do Jamie, que eu acho que ilustra muito isso. Primeiro de tudo, o que o Jamie estava fazendo sozinho, fora de casa, 10h30 da noite? Exato. Isso não é um comportamento típico de adolescência. Eu pensei justamente nisso. Ele e na vítima. Sim. É óbvio que antes que a gente seja cancelado aqui, no nosso primeiro episódio, a gente não está dizendo que é porque a vítima estava 10 horas da noite na rua, que ela estava pedindo qualquer coisa. Não é nada disso. Isso não tinha que acontecer, ela podia estar andando 3, 4 da manhã. Mas o ponto é, o que uma menina de 13 anos, um menino de 13 anos estavam fora de casa, os pais basicamente não viram chegar, né? Os pais não sabiam de nada, não sabiam a hora, nada. Roupa, tênis, nada. Nada. Cadê o cuidado aí com essa criatura? Ela se cria sozinha. Ela foi morta, demorou para eles conseguirem contatarem os pais. Sim. Que no início eles não podiam nem falar a identidade da menina, porque os pais ainda não sabiam que ela estava morta. Sim. Exato. Então, aí a mãe falava, não, eu vi ele 1h da manhã com a coisa ligada, eu só batia lá e falava, então, você tem que dormir, tá? Porque se amanhã tem escola. Ela não entrava, ela não viu o que ele estava vendo. E assim, e quem garante que o Jamie desligava o computador? Se ele só não baixava o brilho da tela? Adolescente precisa de acompanhamento. Não é filhote de girafa, não se cria sozinho. E, na verdade, eu acho que muitas vezes vai precisar muito mais de acompanhamento, porque é uma fase mais delicada e perigosa do que outras fases da vida. Todas precisam. Mas uma criança de 5 anos tem um potencial menor de fazer bobagem do que um adolescente de 13. Então, assim, isso também é um alerta que eu quero dar aqui. Adolescente precisa de acompanhamento. A gente tem que entender sobre a adolescência. Se entende muito pouco sobre a adolescência. Estou puxando esse gancho também para falar que isso será um podcast recorrente, quinzenal, em que a gente só vai falar sobre assuntos da adolescência justamente por isso. Fui olhar na internet, no YouTube, não achei um podcast que falasse, um canal que falasse só sobre a adolescência e sobre a fase da adolescência. Se você vai para criança, tem um monte. Sim. Um monte de mãe falando, um monte de pai falando, um monte de especialista falando. A adolescência não tem. Tem impressão, assim, desde que eu comecei a estudar sobre a adolescência, parece que a adolescência é uma fase invisível do desenvolvimento, sabe? Sim. É tudo problemático e é isso. Tipo assim, criança, adolescente. Deixa ele se virar aí, daqui a pouco tá virando adulto mesmo, adolescente faz isso aí, vai passar. Ou o contrário, morre de medo porque acha que vai ser assim para sempre. Parece que as pessoas esquecem que do mesmo cuidado que a gente precisa, são cuidados diferentes, claro. Mas a gente cuida de uma criança, a gente também precisa cuidar de um adolescente. Você continua sendo mãe, pai, professor. E toda fase, os pais têm que se adaptar. Se vira aí, meu amigo, que tu já tá bem grandinho. Como isso? Então, é isso. Fiquem ligados aqui no podcast. E, no final, a gente está chegando ao fim. A gente poderia discutir isso até amanhã, né? Mas vamos encerrar por aqui, porque, claro, né, gente?
né, escutar 3 horas de podcast. Se você quiser escutar 3 horas de podcast, você bota aí embaixo, mas eu não posso garantir que farei 3 horas de podcast. Assunto é o que não faltava, né? Uma coisa que é indicação de material, ou de filme, ou de série. Aqui a gente gosta muito da psicologia pop, que é essa psicologia de filme, de série, que os adolescentes curtem também, todos aqui atendemos adolescentes. E aí eu vou falar sobre um documentário que está no YouTube, A Máscara em que Você Vive, que é um documentário que discute masculinidade e a dificuldade dos homens em lidarem com as emoções. Esse vale super a pena, eu vou botar aqui embaixo na descrição também do vídeo, para que a gente entenda um pouco mais sobre masculinidade, sobre como o homem lida, ou melhor, não lida com as emoções. Então, essa é a minha indicação de hoje. Vocês têm alguma indicação de material? Eu indicaria a série Sex Education. Eu acho que é bem interessante também para esse olhar, não só da masculinidade, mas da sexualidade com o adolescente. Não sei se são 3 ou 4 temporadas que tem lá, mas você consegue perceber a desconstrução de alguns paradigmas, a evolução de outros. Você tem a parte da dificuldade do diálogo entre o pai e o adolescente. Você vê o adolescente que se abre mais com a mãe, e o adolescente tentando se virar para ajudar outros adolescentes. Então, acho que é uma grande indicação que dá para ter um olhar geral dessa questão da adolescência aí. Vocês, meninas, têm alguma indicação? Tô por fora. Confesso que eu não pensei. Também não. Então, eu fiquei a semana toda, tipo, refletindo sobre tudo que acontece na série, que não pensei, desculpa. Não tem problema, não. Essas indicações são boas. E um amigo meu que é advogado indicou um programa que tem uma juíza em que ela vai julgar casos de adolescentes e tal. Peraí, que eu vou dar uma olhadinha aqui. Netflix, né? Eu ia pegar agora também. E aí ele falou, você precisa ver e tal. Daniel indicou, falou, você precisa ver, porque a gente pega mais esse aspecto da lei, né? Conheça Juízo, documentário sobre reformatório disponível na Netflix. Então também fica essa dica, né, de ver, porque a gente também vai abordar ali na série um adolescente em conflito com a lei. Bom, pessoas, estamos encerrando. Obrigada aqui aos meus colegas. Foi maravilhoso. Foi ótimo, gente. Adorei. Aí a gente vai fazer outros, é claro. Então, assim, ajude a gente, né? A gente está falando sobre como tem pouca coisa sobre a adolescência. A gente está aqui trazendo o nosso conhecimento, trazendo o assunto para ajudar pais, mães responsáveis, professores. Então, ajuda a gente curtindo esse vídeo, compartilhando, comentando, né? Porque salvando episódio. Dando sugestões também, né? Dicas nos comentários, por favor. Dicas nos comentários. Tudo que você puder fazer aí para dar aquela força para a gente agradece, que a gente está começando agora, e a nossa ideia é continuar, porque a gente acredita que são serviços de utilidade pública. Então, seja bem-vindo aí ao Adolescendo, e acredito que vai ser maravilhoso, né? Eu já amei esse primeiro episódio que a gente gravou. Bom, pessoal, é isso. Beijo, Um beijo, gente. até o próximo e tchau, tchau. Tchau, beijão.